Admar Lopes continua trabalhando e mais um reforço pode pintar no Vasco ainda esse ano. Retorno de Cria em São Januário, é verdade. E olha, a notícia lamentável, bem ruinzinha, que a gente vai dar no final do vídeo. Não perca, fica até o final do vídeo para entender essa notícia. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Vamos embora para essas notícias aí, vamos falar de Vasco. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Café do Gigante, seu programa que fala de Vasco já de manhã cedo, sempre 8 horas da manhã já está no ar o programa Café do Gigante. Olha, o Admar Lopes está trabalhando, cara, trabalhando firme e forte para trazer mais um reforço para o Vasco ainda esse ano. Ah, mas a janela já não fechou? Fechou. Fechou a janela para transações internacionais. A janela interna, ela ainda pode ser feita. O Vasco pode contratar jogadores da série B, C ou D até dia 2 de outubro. Mas essa contratação, essa situação que está sendo negociada, é um jogador sem janela. Aí está livre no mercado? Não, ele não está livre não, ele está empregado. Vou te explicar a história. É que esse jogador, ele na verdade, ele tem contrato de empréstimo até 2025, mas ele é um jogador do Vasco. E ele tem contrato com o Vasco até 2027. Se o Vasco trouxer ele, é apenas como foi feito com o Barros, né? Não é um novo vínculo, é só registrar o contrato de 2027 que ele tem com o Vasco. Cancela o contrato de empréstimo na CBF e ele passa novamente a ficar dentro do contrato do Vasco de 2027. Aí não é registrar, é só reativar o contrato no BID da CBF, que é muito mais simples, muito mais fácil, não conta como transferência. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando desse jogador que vem destacando no Avaí, JP. O JP está pegando rodagem, está destacando, é um dos grandes nomes da campanha do Avaí, e o Vasco está de olho, que é o retorno dele. Ainda mais depois da contusão do Jair. Depois da contusão do Jair, essas conversas com o JP aceleraram. O Vasco vem buscando trazer o Jair de volta. E o Admar Lopes vem trabalhando nos bastidores sobre essa situação. Ele quer o JP no Vasco, ele quer o JP no elenco vascaíno, reforçando o elenco. Até porque o Vasco está com poucos volantes e o Cocão subiu no telhado de vez. Parece que o Cocão, depois das falhas, ele vem jogando mal o ano todo e parece que o Cocão vai ser colocado de lado e não vai ser mais utilizado. Depois do que aconteceu em São Januário no último domingo, onde a torcida no primeiro tempo começou a gritar: Diniz, tira o Cocão, o negócio ficou feio pro lado do Matheus Carvalho. Coitado, né? É um profissional, é um jovem, tá mal. Ano passado ele foi muito bem. Ano passado ele fez a dupla de zaga de volante titular, era Hugo Moura e Matheus Carvalho. E todo mundo dizia que o Cocão estava jogando muito. Mas esse ano ele não está jogando muito. Não voltou bem, não está jogando bem. E não consegue, jogar nesse esquema do Diniz, de toque de bola, de profundidade, de tocar para trás, tocar para lá, tocar para cá. Não consegue, se enrola e acabou falhando de forma absurda no jogo contra o Ceará no último domingo. É verdade? Olha, eu vou falar mais uma noticiazinha do Vasco aqui, uma coisa rápida, mas vou pedir para que você fique até o final do vídeo, porque a gente vai trazer uma notícia grave aí do Vasco, uma situação complicada. Outros canais já estão falando, mas eu acho que não estão falando como se deve. Saiu uma matéria até no Globo sobre isso. Vamos bater um papo, daqui a pouquinho a gente vai falar. Então fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto. A outra notícia que eu quero falar do Vasco agora é que está existindo uma discussão entre a torcida do Vasco sobre a saída do Verratti para domingo. Parte da torcida quer que o Verratti não comece o jogo de domingo. E parte dessa torcida já tem até um substituto. Olha, o nome do Andrés Gomes vem ganhando força na torcida e nos bastidores do Vasco com o Fernando Diniz. Vamos tentar trazer esse assunto no almoço, ver se amadurece mais essa notícia, se esquenta mais, se isso é verdade realmente. Mas parece que no treino já teve um treino ontem e o Verratti já treinou com o time de colete, já ficou nos reservas. Quem jogou foi Ryan de centroavante e Andrés Gomes de ponta. Será que o Vasco vai fazer esse tipo de mudança? Será que o Verratti vai realmente esquentar o banco e o Diniz vai ter essa coragem de barrar o Veguete, como ele chama? Complicado, hein? Será? Eu não aposto nisso não, cara. Não acredito nesse tipo de notícia, de informação. Mas vamos acompanhar, ver se isso é verdade ou não é verdade. Se tiver confirmação, se a gente souber sobre esse assunto melhor,
gente vai trazer já no vídeo daqui a pouco, no almoço do gigante. Bem, agora vamos para essa notícia aí que eu pedi para você ficar até o final do vídeo, que é a notícia que todo mundo já deve estar sabendo mais ou menos, né? São ontem no jornal do Globo, de que o Vasco foi condenado pelo TST a pagar uma multa de R$300 mil por maus tratos a jovens da base no ano de 2012. A denúncia foi feita no ano de 2012, diz que o Vasco tinha alojamentos precários e com total falta de condição de receber adolescentes de 14 a 16 anos, a base do Vasco, e que também o Vasco não tinha feito contratos, né, de educação, educativos e de formação com esses jovens, e o pior, que o Vasco criou várias regras que restringia a convivência social e familiar. Denúncias graves, foi até citada na ação a questão do ninho do urubu, o problema do ninho do urubu, e olha, é uma situação muito grave. Isso foi na gestão do Roberto, eu que sou... Roberto está aqui atrás, aqui, ó, Roberto Dinamite, ele era presidente em 2012, é meu ídolo, Roberto, mas é meu ídolo no campo, tá? Com a bola no pé. Não com a gravata, nem como deputado, nem como presidente do Vasco, ele é meu ídolo. Apesar que o último título grande do Vasco, Copa do Brasil 2011, foi da gestão do Roberto. Mas isso também aconteceu na gestão do Roberto. A gente aqui não vai passar pano para o Roberto, nada disso. Bem, mas o Vasco foi condenado a pagar os 300 mil. Tem que pagar. Mas o que não está sendo dito ainda, né? Você falou que está sendo que tem que ser dito. Bem, o que não está sendo dito, nem pelo Jornal Globo, nem pelos canais de vascaínos que tem que ser dito, mas com exceção do Atenção Vascaínos, né? É que o Vasco já reformou a base toda. Essa estrutura da base, o Vasco reformou. Apesar do processo só ter sido julgado agora, que o Vasco vem recorrendo, etc. e tal, o Vasco foi condenado a pagar os 300 mil, tem que ir lá e tem que pagar e acabou, mas o Vasco já reformou a base. O Vasco já fez, o Ministério Público tem feito várias visitas à base do Vasco e vem aprovando e acompanhando as obras e as alterações. Nós temos umas fotos aqui, ó. Esses são os alojamentos atuais do Vasco, né? Então, alto nível, o Vasco está com alto nível de alojamento. Ah, não tem nenhuma televisão no quarto, pô, falta isso, tá? É verdade. Mas o Vasco tem um alojamento ajeitado, de piso, bem pintado, com ar-condicionado, não é container, é obra, é construção. Se eu não me engano, é embaixo da arquibancada, é um trecho embaixo da arquibancada, mas todo ele organizado, bem iluminado, sem fios aparentes. Cara, é uma outra estrutura. E isso não está sendo falado, tá legal? Tem que ser falado. Não estou aqui passando pano pro Vasco, o Vasco está errado. Em 2012 não era assim, mas o Vasco melhorou. São 13 anos que se passaram e o Vasco mudou. E parece que o Vasco, que eu quero dar uma notícia dessa, parece que aquela confusão de 2012, que foi o motivo pelo Vasco estar sendo condenado, ainda que se encontra lá. Não se encontra, é outra coisa. O Vasco hoje fez obras, modificou. Então é bom trazer isso aqui também para a gente poder mostrar que o Vasco também está se atualizando. O Vasco entendeu que era necessário mudar e mudou. Hoje o Vasco fez um pequeno... É pequeno o investimento. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas o Vasco é um clube em recuperação judicial. É o mínimo, é o básico, mas com dignidade, tá? Não é o que foi processado em 2012. E tá lá no passado, o Vasco foi condenado e tem que pagar. Estava errado, mas o Vasco já consertou. Então o Vasco não continua errado. A notícia tinha que também dar uma atualizada, porque já se passaram 13 anos. Então acho que o repórter faltou esse detalhe. Eu queria deixar isso claro, não estou passando pano, acho que o Vasco está errado, está condenado, tem que pagar. Era muito feio o negócio da base, era muito feio, mas não é mais. Então tem que ser falado a verdade, tá legal? Várias gestões do Campelo para cá foi feito alguns investimentos na base e essas obras começaram e foram dando continuidade. Salgado continuou, Pedrinho continuou e hoje você tem um resultado bem interessante ali. Ainda não é o ideal para um clube de porte do Vasco, né? O tamanho do Vasco ainda não é ideal, é bem humilde essas instalações, mas são instalações com dignidade, decente. Não é aquilo que está no processo de 2012. 2012 era assim realmente, e era ruim, e estava errado, e tem que pagar pelo erro. Bacana, mas não é mais assim, tá legal? Já se passaram 13 anos, tá bom? Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Mais notícias do Vasco no almoço do gigante, a 1h da tarde, tá legal? Um grande abraço, fui, tchau!